compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Ídolos na família. Esta é a lição especial de número 4, que nós vamos tratar de um assunto bastante importante, sobre ídolos na família. Não é um tema muito comum, mas nós vamos perceber que as famílias, elas acabam desenvolvendo cultos a determinadas situações e criando ídolos dentro da própria casa, ídolos especiais, ídolos morais, ídolos espirituais acima de tudo. E eu quero dizer aos professores, aos superintendentes de escola dominical, de que nós escrevemos um livro que acompanha a revista. Vejam só, o livro obedece apenas à ordem do assunto nos temas principais, mas o comentário é um comentário diferente, um comentário especial, porque nós fazemos com que se amplie na cabeça de cada professor as informações especiais que nós damos de cada lição. Então eu recomendo que vocês comprem esse livro da CPAD, que se trata principalmente sobre relacionamentos em família. Procure, é um livro, ele está num preço muito barato, fácil de ser adquirido e vai ser uma boa oportunidade para os professores ampliarem o conhecimento dentro dessas lições. E mais, será um recurso também para pregadores, ensinadores, para ensinar nos cultos de doutrina algumas colocações que são colocadas. Por isso, nós vamos começar falando sobre ídolos na família. Eu comecei, de fato, usando como texto áureo uma palavra de João na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 21, quando ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É interessante nós aprendermos o fato de que a adoração a ídolos implica tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Essa é a essência do pensamento. Para esse texto, nós vamos falar de dois personagens que se destacam com a idolatria dentro de casa. Nós vamos tratar da mulher de Jacó, Raquel, e depois de Mica, alguns séculos depois. E para esse texto nós temos dois textos distintos, em Gênesis capítulo 31 e Juízes no capítulo 17. Vou fazer a leitura para facilitar a nossa compreensão do assunto. Gênesis 31, versículos 17 ao 19, depois do 33 ao 35. Vamos inicialmente fazer essa leitura. Diz assim o texto bíblico: Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão
ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, já no versículo 33, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Vamos agora para Juízes 17, com um outro personagem, Mica. Diz a Bíblia assim, 17:1 diz: e havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, já no versículo 3 diz assim: assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele, Mica, estamos falando, restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e de terafins, e consagrou a um dos seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. São duas histórias interessantes que mostram o mesmo problema íntimo dentro de uma família, a idolatria dentro da família. A história da igreja conta que um bispo, João Charles Riley, era um clérigo e bispo da igreja da Inglaterra. Em 1878, ele fez uma definição da idolatria assim: a idolatria é a adoração em que a honra somente Deus merece e somente a Ele deve ser rendida e é entregue às suas criaturas. Um outro escritor definiu idolatria da seguinte maneira, dizendo: idolatria como a adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Muito bem. No meio religioso, idolatria está entranhada na vida cotidiana das pessoas. Idolatram o invisível, dão vida a objetos inanimados, como figuras e estátuas. Idolatram artistas, atletas de várias categorias, cantores seculares, líderes religiosos, etc. Basta que se diga que alguma coisa é sagrada, ou que se diga que alguma pessoa tem contatos com divindades, para que haja exploração e ilusão oferecida por espertalhões que exploram a fé do povo. Portanto, idolatria de pais e mães, de filhos que exerceram algum tipo de influência sobre as pessoas. A idolatria familiar ou dentro de casa é aquela que faz de pequenas estatuetas, ou seja, terafins no hebraico, que significa ídolo familiar, representando pequenos deuses ou divindades na vida pessoal
de pessoas que desejam coisas que são representadas por esses terafins. Nos dias de Israel, pessoas deixavam de servir ao Deus invisível, o Deus de Israel, Yahvé, e escondiam dentro de casa estatuetas de Baalins, Astarotes, Moloque e outros mais. Mas a Bíblia sempre condenou qualquer tipo de idolatria em imagens de escultura. Ao profeta Isaías, Deus lhe disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. Portanto, meus caros professores, superintendentes de escola dominical, pastores, líderes em geral, no Antigo Testamento, quando Israel fabricou e levantou imagens de escultura para adoração, sempre teve a repulsa de Deus e a condenação a tal práticas. Podia citar em vários textos, principalmente no livro de 1 Reis, 2 Reis, no livro de Amós, no livro de Oséias. São textos bíblicos que mostram de fato a repulsa e a condenação da prática da idolatria. Nesta lição especialmente, o foco da nossa atenção é a família e tudo aquilo que possa destruir a unidade da família nos princípios deixados por Deus. Nós vamos então nos deparar com o que nós chamamos de a idolatria dentro de casa. Temos para isso duas histórias distintas na Bíblia. São duas histórias que relatam a convivência com a idolatria dentro da casa de duas famílias, as quais nos mostram os problemas gerados quando deixamos de servir ao Deus único e verdadeiro e quando adotamos a adoração a ídolos dentro de nossas próprias casas. Na primeira história, nós temos o caso de Raquel, mulher de Jacó. Ela era de uma índole um tanto rebelde e Jacó a amava acima de tudo. E ela sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais e que esse Deus era um Deus poderoso, invisível, e que não admitia a fabricação de ídolos de representação de sua imagem. Ela sabia disso. Visto que ninguém jamais viu a Deus e, portanto, impossível ter uma imagem da sua aparência. A adoração a Deus não é feita mediante figuras em estatuetas ou ídolos, mas a reverência e a adoração a Deus é feita mediante os aspectos do seu caráter, daquilo que Deus é em si mesmo. Um Deus santo, único, poderoso, fiel. Ou seja, nós o adoramos na beleza da sua santidade, conforme está lá em 1 Crônicas, no capítulo 16 e versículo 29. A despeito de Jacó servir a Jeová, o Deus de seus pais, Abraão e Isaque, quando ele entrou na família de seu tio Labão, ou seja, Jacó, ele nem percebeu ou não sabia que Labão era um homem idólatra, pagão. Os filhos de Labão foram criados com a idolatria familiar, obtendo em prateleiras ou dentro de seus quartos pequenos deuses em ídolos de pedra, de madeira ou mesmo de ferro,
Por isso a casa de Labão tinha esses pequenos deuses expostos em lugares distintos da casa. Está lá em Gênesis 31. Uma das razões que levou Jacó à casa de Labão era porque ele era irmão de sua mãe. E ao envolver-se na família e trabalhando para Labão, Jacó logo apaixonou-se por Raquel. E por ela teve que trabalhar 14 anos para tê-la como esposa. Não vou entrar nos detalhes especiais dessa história muito bonita. Porém, os seus primeiros 7 anos, depois de enganado por Labão, que concedeu a mão da outra filha chamada Leia, com o argumento de que ele não poderia casar com a mais nova, e sim com a mais velha. Posteriormente, Jacó, depois de ter conquistado riquezas e muito gado, Jacó então resolveu voltar à terra de Canaã, à terra de seus pais. E então ele tinha agora 2 esposas, vários filhos, servos e servas. Jacó saiu das terras de seu sogro Labão e tomou o caminho de Canaã. Raquel, sabendo que não receberia nenhuma herança da parte do pai, sentindo-se insegura quanto ao seu futuro e sentindo-se injustiçada por seu pai, ela então resolve furtar as pequenas estatuetas, o ídolo do seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. Eram deuses em que eles acreditavam oferecer prosperidade material, oferecer saúde abundante e outras coisas mais. E ela acreditava nisso. Muito bem. Essa foi a história de Raquel. O segundo caso que aparece nessa das histórias de ídolos na família é o caso de Mica. E Mica era da tribo de Efraim, um eframita, na verdade, que viveu muitos anos depois, já no tempo dos juízes em Israel. E diz a Bíblia que ele, unindo-se à família de Dan, os danitas, ele adquiriu por lá o hábito de fabricar ídolos e chegou a construir um santuário para ídolos em sua própria casa. Imagina um homem, filho de judeus, que acreditava em Deus tão somente anteriormente, mas desvia-se do caminho do Senhor e toma o caminho da idolatria dentro da sua própria casa. Muito bem. Mas vamos voltar à história mostrando inicialmente os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Gênesis 31, de 1 a 3, nós temos a leitura bíblica que nós fizemos aqui. E dentro desses versículos, nós temos ali a fuga de Jacó e sua família indo para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra de seus pais. Uma das razões da fuga de Jacó e sua família para fora das terras de Labão, seu sogro, foi, na verdade, o sucesso de Jacó na multiplicação de seu rebanho em relação aos rebanhos de Labão. Os filhos de Labão passaram a ter um certo ressentimento contra Jacó, porque eles achavam que a diminuição dos rebanhos de seu pai Labão significavam prejuízos enormes. E como esses filhos estavam de olho na herança do pai,
isso significaria que eles teriam uma herança muito menor. Reclamaram com o pai, e esse pai ficou com o rosto triste e fechado, especialmente para com Jacó, acreditando que Jacó tivesse usado de alguma fraude para poder enganá-lo. Mas Jacó não cometeu isso aí. Jacó começou a sentir que a hora de voltar para sua terra estava se aproximando. Até que Deus veio a ele e lhe confirmou isso, dizendo: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31 e versículo 3. O que fez Jacó? Jacó reuniu suas esposas, falou com elas sobre a intenção de voltar à sua terra, mostrou que depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, o pai delas, ou seja, 14 anos por suas duas esposas, mais 6 anos equivalente mais ou menos a 20 anos de trabalhos, tendo prosperado muito, tanto ele quanto também o seu sogro, resolveu voltar à terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que existiam entre Labão e Jacó, e não vendo a possibilidade de liberação de Labão para viver a sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de seu sogro Labão, sem falar nada a ninguém. Quando os filhos de Labão descobriram a fuga de Jacó e disseram ao seu pai que Jacó não estava mais morando nos mesmos lugares, eles resolveram ir atrás com a intenção até homicida de fazê-los voltar a qualquer custo. Labão, antes de sair, foi à sua casa, à sua tenda, e por alguma razão ele resolveu encontrar os seus ídolos, quem sabe para fazer algum pedido especial, e ele descobriu que seus ídolos domésticos haviam sido roubados. Ora, a Bíblia diz que Labão era um homem idólatra. Ele possuía esses pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e acreditava ser ajudado por esses pequenos deuses domésticos. Eram, na verdade, terafins, fabricados com materiais como madeira, pedra ou de barro. Labão, que era idólatra, possuía e guardava esses ídolos, cujas imagens eram veneradas e adoradas por ele e seus servos, e ele os tinha como amuletos para a proteção familiar e pessoal. Esses ídolos caseiros, conforme a crença pagã da época, lhes dava o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhes daria herança alguma, ela então preferiu furtar os ídolos de seu pai. Não deixou nem mesmo seu marido saber, ninguém mais. Está lá em Gênesis 31, versículos 14 e 15. Ora, posteriormente nós sabemos que em Israel não se admitia que o israelita deixasse de confiar em Deus, o Deus de Israel, para confiar num terafim, num ídolo caseiro, de jeito nenhum. Voltando à história, quando Labão descobre a falta de seus ídolos, ele entendeu de que Jacó tivesse roubado seus ídolos. E ele saiu com seus filhos em busca de Jacó até encontrá-los. Ao chegar num acampamento que Jacó estava descansando para viajar no dia seguinte, Labão estava cheio de ira, de revolta contra Labão, e sem ser consentido
permitido a ele. Ele entrou nas tendas das filhas e dos netos. Ele e seus filhos foram invadindo todas as tendas à procura dos seus ídolos, e a Bíblia diz que ele não os encontrou. Labão apalpou todos os móveis e mantos dentro das tendas. Está lá em Gênesis 31 e 37. Porém, Jacó não sabia do furto desses ídolos que Raquel havia feito e levado consigo de modo secreto. Antes que Labão entrasse na tenda de Raquel, ela astutamente tomou os pequenos ídolos de seu pai e os escondeu na sela de um dos camelos no qual ela veio montada para poder chegar até ali. Na verdade, Raquel acreditava que aqueles pequenos ídolos eram para ela uma garantia de que um dia ela e sua irmã haveriam de receber a sua herança que o pai havia se apossado. Imaginemos uma casa cujo líder serve a Deus, mas a mulher ainda tem um coração preso a deuses inertes, a ídolos caseiros que nada podem fazer. Sabe o que Paulo disse à igreja de Corinto? Que ídolo é coisa vã e inútil. Quando se coloca qualquer coisa no lugar de Deus, significa que abrimos a porta para que demônios, e demônios aqui não são meras figuras, demônios aqui são, na verdade, são espíritos que obedecem à voz de Satanás, ao comando de Satanás, e eles agem para ter acesso na vida das famílias, para enganar as pessoas. E Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto, porque muitos daqueles coríntios vieram do mundo pagão e tinha ainda alguns maus costumes que precisavam ser corrigidos. Por exemplo, trazendo para a realidade de hoje, quantos cristãos hoje idolatram o dinheiro, a prosperidade material, as coisas materiais, e os colocam acima das coisas do reino de Deus. Sabe o que Jesus ensinou? Em Mateus 6,24, Jesus disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era um desses ídolos também, caseiros, era o símbolo da riqueza, da prosperidade material. Existem crentes na atualidade que escondem o seu ídolo particular, não numa peça de madeira ou meramente numa peça de metal ou de ouro, prata ou coisa semelhante. E eles, ao esconder o seu ídolo particular, eles cometem pecados ocultos. São aqueles pecados que não vêm à tona, que ninguém sabe, imaginando que ninguém vê. Mas ninguém pode enganar a Deus. Os olhos de Deus veem todas as coisas. Raquel, ela é um tipo que mostra o fingimento de servir ao Deus do seu marido, mas na verdade ela não acompanhava o seu marido na adoração que o seu marido fazia. Ela tinha um lugar especial para seus ídolos familiares. E nós vamos descobrir uma outra coisa, um outro ponto vital, que é na outra história, a história na casa de Mica.
ele construiu um santuário de deuses na sua própria casa. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 17, e versículo 5. Na verdade, Mica era, a despeito de ter um nome bonito, mas ele não servia a Deus de forma correta. Ele demonstrou ser um mau caráter na sua vida pessoal. Seu nome significava: quem é como o Senhor nosso Deus? Olha que beleza de nome, que significado. Mas o personagem não correspondia à importância do nome que tinha, porque ele não honrava a Deus em sua vida. Ele, na verdade, era um mau caráter. O caráter de uma pessoa é formado por traços morais que determinam o seu modo de agir e o seu modo de reagir. Um homem que fingia servir a Deus, mas era de fato um elemento nocivo e insensível com as coisas espirituais, revela para todos nós a situação de muita gente por aí afora. Imaginem que naquela época as tribos de Israel agiam com independência, sem nenhum compromisso com as leis de Deus. Foi um período histórico de Israel muito difícil. Poucos juízes conseguiram se impor e fazer valer as leis de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 17, versículo 6, que cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Não havia ninguém para dirigir a vida espiritual do povo de Israel. Israel estava com uma nação que, por incrível que pareça, já não conhecia mais ao Senhor. E por isso, para se acomodar a um estilo de vida em que não tivesse tantos problemas, Israel começou a absorver os costumes e inclusive a idolatria das nações pagãs. Mica tinha uma família naquele período. Embora a Bíblia não fale da esposa de Mica, se deduz que sua mãe vivia com ele e era uma mulher muito rica, tinha muito dinheiro, muitas riquezas. A região montanhosa de Efraim e o povo que ali vivia tinha, na verdade, se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, e esse povo preferiu aderir a um sincretismo religioso que implicava numa apostasia total do povo de Israel. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias eframitas começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo e possuindo ídolos caseiros, pequenos ídolos, pequenas estatuetas, com os quais faziam culto e adoração para a obtenção de favores materiais e físicos. Os valores morais e éticos abandonados por Mica eram fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a sua própria mãe. A sua própria mãe. E com isso se tornou um homem de abominação, assim, inaceitável diante de Deus. A Bíblia diz que logo após Sansão ter sido sepultado no sepulcro de seu pai Manoá, entre Zorá e Estaol, é que vem surgir esse personagem chamado Mica, que veio das montanhas de Efraim e era um mau caráter e não servia a Deus. A Escritura diz que esse homem era um devasso, que havia construído em sua casa
um santuário para pequenos deuses, para pequenos terafins. A Escritura diz o seguinte: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e ele fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Um homem que não respeitava nem tampouco os princípios do sacerdócio na vida de Israel. Imagine que em algum tempo atrás, antes dele cometer essas atrocidades, Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse que fora o seu próprio filho que a roubara. Ele havia roubado da mãe 1.100 ciclos de prata, mais ou menos equivalente a 13 quilos do metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho Mica quem havia feito o roubo, ela, diz a Bíblia, diariamente lançava maldições sobre o ladrão. Mica, temendo sofrer com a maldição da própria mãe, foi à casa de sua mãe. Então confessou o seu pecado, de que ele mesmo havia roubado aquele dinheiro, e diz a Bíblia que ele a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, diz a Bíblia, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe, então o que fez? Sua mãe retirou a maldição, tomou parte do dinheiro e o deu ao ourives, um especialista em trabalhar com ouro, para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica. A mãe de Mica, não aparece o seu nome também na Bíblia, não só perdoou ao seu filho, mas recebeu todo o dinheiro. Mas que fez ela? Ela separou parte daquele dinheiro, mandou fabricar uma imagem de escultura para fazer parte do santuário daquela casa. É lamentável que a família de Mica era uma família de judeus, de alguém que existia para servir a Deus, mas que havia se afastado de Deus. Servia antes aos falsos deuses representados pelos pequenos ídolos dentro da própria casa, chamado terafins. Não confundir terafins com serafins. Terafins, com T, refere-se à fabricação de ídolos caseiros. Serafins refere-se a uma classe especial de anjos que servem a Deus. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo a Deus de Israel, mas na verdade eles devotavam sua adoração aos vários ídolos dentro da própria casa. Entretanto, aquele período histórico dos juízes era exatamente isso, em que cada um fazia o que lhe parecia certo. Está lá em Juízes capítulo 17, versículo 6. Em sua mente libertina, sem o menor escrúpulo espiritual, Mica teve a ousadia de mandar fazer um éfode, que era um manto utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. E esse manto litúrgico, usado apenas pelo sacerdote, Mica mandou fazer um igual, tomou a seu filho e o separou para ser sacerdote na sua casa. Às vezes eu fico imaginando que no ministério cristão nós vemos algumas atitudes ministeriais à semelhança de Mica, onde pessoas que não têm chamada, não têm vocação, nem compromisso com o sacerdócio, são consagradas
aleatoriamente para tentar representar os interesses de Deus na vida de uma igreja. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Mas lamentavelmente existe isto. Essa mistura de religiosidade e de divindades falsas, como Baal, Astarote, Baal Peor, Dagon, Moloque e outros mais, estavam na casa de Mica. Todos quantos chegassem à casa de Mica encontrariam o Deus de sua predileção, o Deus que eles desejassem invocar. Mica tinha sua casa cheia de deuses, ou seja, ele construiu um santuário de deuses, de terafins, pequenas divindades caseiras. Eram deuses domésticos, de tamanhos diferentes, que davam ao possuidor deles, desses deuses, uma falsa ideia de prosperidade, de cura física, de solução de crises domésticas e de outras coisas mais. Vamos agora considerar, indo já para o encerramento, a idolatria dentro dos lares. Nas duas histórias citadas, a de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência que passou a existir em lares israelitas. Mas como encontrar e saber dos ídolos domésticos dos tempos atuais, dos nossos tempos? Já nos primórdios da igreja, no primeiro século da era cristã, o apóstolo João deparou-se com o problema da existência de ídolos caseiros, que famílias cristãs tinham dificuldades de abandoná-los. Eu conheci um homem que hoje é um pastor muito abençoado, muito comprometido, que ele veio da igreja romana e a mariolatria era muito forte no coração dele e da sua família. Até que esse homem começou a ouvir a verdade e começou a confrontar as suas verdades, o seu conhecimento, com o conhecimento da palavra de Deus. Quando ele chegou à conclusão de que realmente Maria tem um papel histórico e maravilhoso na história da igreja, como mulher abençoada pelo Senhor para ser a mãe do Salvador, apenas, e não para ser idolatrada e nem tratada como deusa, este homem então tinha na sua casa cheia de imagens de Maria. Na casa de sua mãe, da mesma forma. Eu fui pastor dessas pessoas. E o que aconteceu? Nos primeiros meses ele teve muita dificuldade de não relacionar Maria com as proezas do Evangelho. Ele queria relacionar. Ele achava que ela tinha um papel importante em tudo que o Senhor Jesus operava através dos pastores e evangelistas. E eu trabalhei com ele, discipulei esse homem. Ele se tornou um ganhador de alma, se libertou totalmente da mariolatria do seu coração, trouxe sua mãe e seus irmãos para a casa de Deus, se tornaram crentes de primeira qualidade. Esse homem hoje é um pastor, um ganhador de almas, que conseguiu se libertar de pequenos deuses dentro da sua própria casa. João, então, percebendo que havia algumas dificuldades, algumas famílias cristãs do primeiro século de se libertarem de pequenos ídolos, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está em 1 João 5, 21. Para quem não conhece, é bom a gente considerar algumas coisas
que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: nós precisamos aprender a considerar de que os ídolos modernos não aparecem em figuras de gesso, de madeira, de barro, de ferro, de bronze, de ouro, de prata ou qualquer outro material. Os ídolos modernos hoje são aqueles que estão no coração das pessoas. Um deles chama-se dinheiro, o outro chama-se o eu, o ego, o outro pode chamar-se as pessoas, outros são coisas em que algumas pessoas imaginam acontecer. Agora vejam só, irmãos, essas são alguns desses ídolos, mas nós temos que abolir esses ídolos e adorar a Deus em espírito e em verdade. O texto de João 4, 23 e 24 traz as palavras de Jesus quando disse: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram, adorem em espírito e em verdade. É muito interessante um testemunho que eu quero dar aqui acerca da libertação de ídolos. No ano de 1966, foi o ano do início do meu ministério como pastor e evangelista. Eu atendia como evangelista da igreja em Rio do Sul, Santa Catarina, várias congregações nas áreas rurais, sob os auspícios da igreja sede em Rio do Sul. Eu fiz um trabalho de evangelização numa região rural, nas proximidades da cidade de Ituporanga. Com 3 meses de evangelização, nós já tínhamos 23 novos convertidos. Milagres de cura divina, de libertação de pessoas endemoniadas eram constantes. Numa certa noite, quando dirigia um culto na casa de um novo convertido, sob a luz de lamparina, chegou um homem, fazendeiro na região, que teve notícias do que Jesus estava fazendo na vida das pessoas. E ele trouxe consigo uma filha com mais de 30 anos de idade, que estava possessa de uma legião de demônios. Aquela mulher veio amarrada com cordas na carroça por aquele fazendeiro, naquele pai desesperado. Eu percebi isso, saí de dentro da congregação, da salinha de culto, com um lampião na mão e outro irmão me acompanhando, o dono da casa, e nos dirigimos até a carroça onde estava a mulher, amarrada com cordas lá, porque não tinha outro jeito de segurá-la. Ela urrava, ela gritava, ela estava toda ferida por se debater muito. E isso já acontecia por muitos e muitos anos. Nós oramos, expulsamos aqueles demônios, e no dia seguinte, nós fomos à casa desse fazendeiro, e encontrei na casa dele muitos ídolos, velas vermelhas e outras coisas mais. Aconselhamos aquele homem a que, para manter a libertação de sua filha, ele deveria destruir todos aqueles ídolos dentro de sua casa. Orientamos que ele deveria se desfazer de qualquer peça, até mesmo joia, símbolos que ele tivesse dentro da sua casa, aliados ao problema da idolatria. O homem que aceitou a Cristo na noite anterior, juntamente com sua esposa, começou a reunir, ele mesmo tomou a iniciativa, reunir tudo que tinha dentro de casa, todos os ídolos caseiros e outras coisas da idolatria.
E depois de fazer um montão no terreno em frente da sua casa, e levar para o pátio entre a casa, e ele colocou fogo em tudo, se desfez de toda feitiçaria e idolatria, tornou-se um crente fiel, e a sua filha foi liberta e curada de outros males no seu corpo. É assim que o diabo faz. A idolatria dentro de casa faz isto: prende, amarra, maltrata, destrói, violenta a mente e o corpo das pessoas. Hoje nós nos deparamos com ídolos da cultura da mídia. A proliferação corrupta da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, nós convivemos com essa cultura no dia a dia. A mídia por si só é neutra, porque é o modo pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação. Não foi inventada pelo diabo, mas na realidade ela significa um dos meios que o diabo se utiliza, pelo qual ele faz parte da vida das pessoas, no rádio, na televisão, nos celulares, nos computadores, no cinema e outros meios de comunicação. A mídia é um modo de comunicação à nossa disposição para usá-la, mas não podemos ser manipuladas por elas. Ela faz parte, isso é a mídia, de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é amar de tal modo essas coisas que o sistema nos oferece por causa da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e por causa da soberba da vida. Foi o que João alertou a igreja. Precisamos combater e reagir contra esses inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5,13. Essa comparação simbólica da igreja com o sal da terra indica que a igreja é a única entidade da sociedade humana capaz de evitar a corrupção total dos nossos valores morais e espirituais. Para que preservemos a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, devemos quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida dos membros da nossa família. A igreja precisa investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifica a Deus. Que você tire proveito dessa lição para levar à igreja, para levar os seus alunos na sala de aula.